Doshin é uma coisa muito importante. Antes de passar pela situação de doença que eu passei, eu às vezes ficava chateado com opiniões diferentes e perdia muito tempo discutindo, né? Discutindo com alegria e amizade com quem concordava comigo e ficava aborrecido com quem pensava diferente, né? Mas depois que eu passei por essa doença, eu entendi que o Itai Doshin é uma coisa muito importante, que a gente tem que sacrificar a opinião pessoal por ele, né? Que é como o reverendo Kondo uma vez falou: se a gente quer carregar uma pedra muito grande, não tem como carregá-la sozinho, tem que carregar junto com várias pessoas. Mas cada pessoa tem uma opinião diferente sobre para onde levar essa pedra. Aí a pedra não sai do lugar, né? Ela cai de novo no chão, talvez ela esteja em cima dos pés das pessoas que estão tentando puxá-la para diferentes direções. Então, como obter o Itai Doshin? É uma coisa difícil, não é nada fácil, né? Muita gente pensa assim: o que quer que a outra pessoa diga, eu vou concordar com ela por causa do Itai Doshin. Ou então, outras pessoas pensam assim: não, eu preciso refutar o que a pessoa disse se a pessoa falar uma coisa errada, para que todos falem a coisa certa. Então, é um pouco esse equilíbrio entre essas duas situações, né? De refutar o errado e referendar o certo e chegar a um consenso, numa opinião que seja comum a todos, para poder agir naquele ponto que é comum, né? Então, isso é muito importante. Isso é o que eu queria deixar aqui para vocês, porque eu percebi na minha própria doença, eu percebi que o fato de eu ter ficado doente tinha a ver com a coisa de querer ficar discordando demais, né? De pensar que aquele fulano está errado, esse fulano está errado, aí ficar falando mal de um, falando mal de outro, né? Ou dar motivos para que falem mal da gente. E todo esse falar mal, ele quebra o Itai Doshin. Precisa falar bem e concordar em nome dessa união maior que é benéfica para todos. Não quer dizer que a gente vai ser negacionista ou, né, dizer que uma coisa é quando ela não é, ou dizer que uma coisa não é quando ela é. É tentar chegar o mais próximo possível daquilo que é razoável, daquilo que todos acham, todos concordam que é o correto, e evitar as brigas e as discórdias. O que é o Itai Doshin? É a união de todos no mesmo propósito. Qual é o propósito? De a voz fazer o serviço do Buda, né? Qual é o interesse do Buda? O interesse do Buda é conduzir todas as pessoas à iluminação. Então, para isso é preciso haver uma comunidade que pratica junto e que tem esse propósito em comum. Todos queremos isso. Aquilo que o Buda quer para cada um de nós, que é que cada um de nós se torne uma pessoa que atingiu o estado de Buda e que adquiriu a sabedoria suprema, pela qual a gente consegue perceber a relação entre a causa e o efeito e não cometer mais erros que conduzam ao sofrimento individual ou coletivo. Você acha que a sua vida foi prolongada? Eu percebo que sim, porque foi muito severo o estado de saúde, a situação que eu passei, né? E todo mundo que olha para mim fala: olha, praticamente um milagre a sua recuperação. Tanto que você esteve mal, tanto que você está bem agora. Claro que eu ainda não estou completamente restabelecido, ainda faltam muitas coisas, mas todo mundo que eu falo, sejam pessoas leigas ou sejam médicos, todos dizem isso, né? Então eu tenho a nítida sensação de que houve uma intervenção, uma força superior para que eu conseguisse sobreviver e recuperar a minha saúde e estar aqui vivo falando. Eu imagino que foi para isso, porque eu penso: quando eu tive a chance, eu não falei. E aí veio a doença e me tirou a chance. Eu vi a hora de morrer, né? Aí eu pensei: se eu escapar, eu vou dar a mim mesmo essa chance novamente, de dessa vez aproveitar melhor o meu tempo de vida para ajudar nesse propósito mais nobre de todos os propósitos, que é o propósito de acabar sair do sofrimento, né? De atravessar o mar de sofrimentos, seguindo as orientações do E o que você pensa sobre a questão das instituições, principalmente a Soka Gakkai e a Nichiren Shoshu, que os membros eles estão indo em direções opostas? Então, isso é uma grave quebra do Itai Doshin. Talvez algo que, de alguma maneira, precisaria ter acontecido, já que está acontecendo, né? Mas o ser humano, a tendência do ser humano é a discórdia, né? Tanto é que existe um sem número de religiões. Cada uma dessas religiões foi fundada num momento de discórdia. Por que isso acontece? Porque há uma quebra do Itai Doshin. Essa quebra aconteceu entre as organizações e elas seguiram rumos divergentes, né? Não é uma coisa benéfica.
Mas em relação à questão dos ensinos do Buda original Nichiren Daishonin, existe uma fórmula, né? Existe uma transmissão dos ensinos, principalmente relacionado ao Gohonzon. Então, um pouquinho diferente das rixas de outras instituições. O que você pensa sobre essa questão da transmissão dos ensinos do Gohonzon, do Daigohonzon e das transgressões que aconteceram nos ensinos? Detalhe da situação de quebra do Itai-do-Shin, né, que houve essa divergência. Há uma direção, né, um consenso sobre a interpretação, aí de repente alguém discorda desse consenso de maneira tão grave, tão conflitante, que chega ao ponto de haver a necessidade dessa excomunhão, né, que é um rompimento total, definitivo, onde não há possibilidade de reconciliação, nem de a pessoa ou a instituição que tiver cometido erro, de rever esse erro e de voltar para o consenso, né? Então, infelizmente, isso é uma coisa que o ser humano tende a cometer, esse tipo de calúnia, de erro. Seria o caso de cada um de nós fazer uma opção de qual caminho seguir, né? Aquele que nos parece o mais correto. A mim parece que o mais correto é a transmissão que vem sendo feita, não aquela interrupção que foi feita recente. O que é mais tradicional tem mais chance de estar certo do que aquilo que foi inventado do nada, né, recentemente. Qual que é a missão da Sakyamuni Gautama Internacional? A Sakyamuni Gautama Internacional nasceu do encontro de duas pessoas que pensaram, o que a gente vai fazer? Nós estamos no meio disso, né? Quem eram essas pessoas? Ana Cristina e eu. Quando eu a conheci, ela praticava o budismo na Gakkai. E aí eu notava que tinha alguma coisa esquisita ali naquela Gakkai, né? Porque eles davam a impressão que o budismo tinha começado com a Soka Gakkai, e a gente sabia que não, né? Eu lembro que eu fazia perguntas nas reuniões, e eu até brincava falando assim, então quer dizer que o Ikeda um dia estava andando pela praia de Monegasaki, e aí tropeçou numa arca onde estavam os tesouros do budismo, e ali ele decidiu transformar a Soka Gakkai na fundadora do budismo. Evidentemente que isso não corresponde à história, né? Aí eu comecei a pesquisar na internet e descobri que existia a Nichiren Shoshu, que era muito mais antiga, e com quem o Ikeda tinha aprendido tudo. E aí um belo dia resolveu romper com a Nichiren Shoshu e criar a própria Soka Gakkai, né? Ana pensou assim, eu pratiquei não sei quantos anos dentro de uma, agora fiquei sabendo que existe a outra, fiquei sabendo que existe esse conflito, eu queria de alguma maneira contribuir para a solução desse conflito, né? Aí por que não criar uma organização com essa finalidade, né? Ela teve essa ideia, né? Veio para ela essa ideia, acho que até quando ela estava rezando, tanto é que as siglas coincidiram, né? Sakyamuni Gautama Internacional coincidiu com a Soka Gakkai, mesma SGI, mesma sigla, né? E claro que ela tem enfrentado muita oposição, muita gente pensa, devido à questão justamente da quebra do Itai-do-Shin, muita gente pensa que criar essa organização não seria desejável, porque já existe a Rokeco, já existe a organização demais, né? Para que criar mais uma? Mas a percepção da Cristina era necessário criar essa organização, né? Tanto é que a gente passou muito tempo escrevendo um estatuto com qual seria a missão essa organização. Claro que ela ainda é uma coisa que está só no papel, mas eu acredito que possa ajudar muito, porque, por exemplo, só os vídeos que a Ana Cristina fez falando sobre isso já ajudou muita gente a procurar o caminho mais correto, né? A buscar um esclarecimento maior e entender melhor o conflito e a situação. Que existe muita, vamos dizer, narrativa falsa a respeito dessa situação. Uma das narrativas falsas foi, por exemplo, eles dizerem que todas as cerejeiras do Taisekiji tinham sido cortadas, que o subprelado estava paralítico, que não existia Nichiren Shoshu, que existia uma seita chamada Seita Nikken. É uma coisa totalmente irreal, né? A gente viajou para o Japão, viu as cerejeiras lá, viu o subprelado em perfeitas condições de saúde, na época ele fazendo o Chitora Gongyo. E quando a gente deu esse testemunho para o pessoal da Gakkai, no auditório em que nos convidaram para participar, eles disseram, esses dois aí estão mentindo. Eles nunca nem foram no Japão, a gente realmente tinha ido ao Japão, pegamos o avião, fomos lá, né? Temos as fotos todas lá, e são fotos verdadeiras tiradas, né? Para ver como que a narrativa falsa ela tenta encobrir a verdade, né? Para poder manter aquela posição de hostilidade. A gente sentiu que nossa missão poderia ser essa, né?
ajudar as pessoas a saberem qual é a realidade e o que é falso. Então, o primeiro passo para ter o Itai do Shin, o primeiro passo é desmentir as narrativas falsas e apresentar a realidade, né? O que de fato aconteceu. Que aí as pessoas conseguem discernir. Se você apresenta para alguém uma pessoa como sendo um bandido perigoso, sendo que ele é uma pessoa boa, a pessoa vai ficar com medo dessa pessoa boa, né? É um comportamento que não corresponde, não tem consistência com a realidade. Então, aquela pessoa que pensa assim, é perigoso porque essa pessoa é do mal, ela pode me fazer mal. E a pessoa não é do mal, né? Ou então o contrário, né? A pessoa é do mal e você pensa que ela é boa, fica desarmado na presença dela. Né? Então, é preciso que a gente tenha noção da realidade para a gente poder ter um comportamento consistente com a realidade. Com a finalidade é obter o Itai do Shin, promover a união, trazer as partes em conflito para que elas não estejam mais em conflito, para que elas possam ter o mesmo propósito. É preciso esclarecer. Você sabe qual é que foi o principal desvio que houve, o conflito? Não, acho que não cabe a mim entrar nesse detalhe, porque está fartamente documentado. Basta assistir os vídeos da Ana Cristina que a pessoa fica sabendo qual a resposta dessa pergunta aí. Você foi no Taisakiji, você foi lá no Daigo Honzon? Você viu o Daigo Honzon consagrado? Eu vi o templo Hondo, né, que foi construído após a demolição do templo Shohondo, que foi construído pela Soka. Onde tem lá um Gohonzon preto e dourado muito grande. Estive na presença. Você sabia que o Dr. Daisaki Ikeda, o Josei Toda e o Makiguchi, apesar de você nunca ter sido da Soka Gakkai, você sabia que eles faziam peregrinações ao Daigo Honzon? Sim, porque depois que ele foi excomungado, né, e havia todo um movimento das pessoas irem ao Japão e aí eu não podiam mais entrar, né, porque a Soka Gakkai inteirinha foi excomungada, eles não podiam entrar no Taisakiji, a menos que se reconvertesse. Então eles criaram, né? Como toda narrativa falsa ela nasce assim, né? A pessoa não pode confessar o seu erro, porque ficaria ruim para ela confessar o erro, então ela inventa uma história falsa para que as pessoas acreditem naquilo e aquela situação falsa toda possa ser mantida. Você ficou sabendo sobre a diferença entre o Gohonzon da Nichiren Shoshu e o Gohonzon que depois essa outra instituição, Soka Gakkai, começou a conceder, já que ela foi impedida de receber Gohonzon da Nichiren Shoshu? Sim. A época que eu fui ao Taisakiji foi a época onde eram expostos os diversos Gohonzon, inclusive a eração dos documentos, né? Inclusive tinham Gohonzons que eram gigantescos, porque ao longo dos séculos em que a Nichiren Shoshu vem sendo a portadora desse ensino, cada assunto prelado de cada época diferente poder inscrever os seus próprios Gohonzons. Então, um dos Gohonzons que foi inscrito foi o Chikano, o 26º sumo prelado, se eu não me engano. E esse, através de uma cópia desse Gohonzon, começou a reproduzir ele em gráfico, né? E sem autorização, é claro, né? E aí a diferença é essa, que era um Gohonzon que não era mais usado, porque em cada época é usado aquele que o sumo prelado da época está autorizado a fazer. Eles pegaram esse Gohonzon mais antigo, né, e começaram a reproduzir ele em gráfica sem passar pelo ritual de abertura dos olhos. Então, portanto, é como se fosse um Gohonzon falso, né? Não corresponde à pulsação vital da lei, né? À transmissão da lei. Esse é o problema com o Gohonzon da Gakkai. E o que você achou da modificação em relação à liturgia? Pois é, o nome está dizendo, liturgia significa inscrição em pedra, porque lito é pedra, né? Acho que é em grego. Então, liturgia é uma coisa feita para não ser modificada. Então, se modificou, já não é mais uma liturgia, né? Não tinha que ter sido modificada. É um grande erro e uma calúnia, né? E uma heresia, que justifica a excomunhão. Como você acha, como fundador também, que você ajudou muito a Ana Cristina, né? Que sou eu,
na constituição do Estatuto da Sakyamuni Gautama Internacional e também na idealização de que seja possível a gente interferir para que essa divisão de pessoas possa se findar através do Itaidoshin, como que você acha que poderíamos transformar o veneno em remédio nessas situações em relação aos membros? Porque muitos membros eles não têm conhecimento do que realmente aconteceu e muitos membros eles entraram depois de 1992, quando aconteceu a excomunhão. Alguns deles nem sabem que existe a Nichiren Shoshu, a transmissão dos ensinos, as 3 grandes leis secretas, como o próprio Dr. Daisaki Ikeda falava e orientava a seguir. Muitos deles nem sabem que existe o Tozan, o Daigo Honzon, e a fórmula secreta, né, como eu sempre digo, que realmente transforma as profundezas do karma. Porque realmente mudar tudo isso é como se você pegasse uma receita perfeita e fizesse uma receita que desse doença, que desse um problema de estômago, que desse por exemplo, um bolo, que desse uma diarreia, algo assim, né? Falando uma analogia muito assim simplória. Mas como você acha que isso está interferindo na vida dos membros e como que você pensa que os membros poderiam fazer para ajudar que as cúpulas das instituições modificassem os seus posicionamentos em relação aos ensinos e à transmissão? Eu acho que tem que ser com os membros mesmo e da forma como está sendo feito, que é através dos vídeos que esclarecem. Assim, nunca aconteceu na história da humanidade uma mudança em que membros conseguem fazer os superiores modificarem. O superior não aceita que uma pessoa que está abaixo dele diga para ele o que ele tem que fazer. Tanto é que na época de Nichiren, né, quando Nichiren foi falar com os superiores do governo para dizer, olha, o Japão precisa mudar, senão os mongóis vão invadir e vai dar um problema grave para o Japão inteiro. O que eles fizeram? Eles botaram Nichiren no exílio, né? E Nichiren era um Buda, né? Imagina, nós, pessoas comuns, a gente vai chegar para uma autoridade e dizer, olha, autoridade, você está errada, você tem que mudar, né? Ou outro membro vai chegar, né? Eles vão punir esse membro, né? Porque a autoridade entende que a função da autoridade é mandar e a função dos subordinados é obedecer. Quando o subordinado está tentando mandar, ele pratica uma punição, né? A mesma coisa aconteceu na época de Jesus, né? Que Jesus apareceu lá na Judéia falando que ele era o Filho de Deus. O que aconteceu? Os superiores mandaram crucificar o cara, né? Sempre assim. A pessoa que está na posição de autoridade, ela não aceita nenhuma alteração, nenhuma sugestão de quem está abaixo. Mas, se os membros, pelo menos, conseguirem ficarem esclarecidos, já seria um grande passo para essa mudança. A gente pode se associar, né, e compartilhar isso, que já é uma grande coisa, né? Compartilhar esse esclarecimento, né? Pelo menos não estaremos sujeitos a sermos ludibriados por falsas narrativas. É justamente esse o objetivo da Sakyamuni Gautama Internacional, de esclarecer os seus futuros membros, futuros associados, para que eles consigam compartilhar esse entendimento e não haja quebra de Taidoshin, né? Ou possa, de alguma maneira, contribuir para diminuir essa quebra de Taidoshin, ou para aumentar o Taidoshin. E o objetivo é a propagação e receita da lei, né? Contribuir para que essa propagação continue acontecendo. Porque se um grupo imenso de pessoas que detêm um poder financeiro extraordinário, de bilhões e bilhões de dólares, né? Começa a xingar uma organização que está fazendo a propagação e receita da lei, começa a dizer que eles são uma seita de quem? O que vai acontecer? Eles vão ficar desacreditados, né? Vai atrapalhar a propagação, né? É preciso desconstruir essa narrativa. Não tem nenhuma seita de quem.